Então, vamos lá. Jason, opa! A gente precisa concordar que concorda com a gravação para as pessoas que entram no grupo e não conseguem participar hoje, mas elas fazem questão de participar, de entrar e de contribuir também com o projeto. E aí eu queria que o Jason falasse um pouquinho dele, do que ele tem feito nessa época de pandemia para ajudar as famílias em situação de risco. Então, boa tarde, pessoal. Quero agradecer, né, vocês por tudo que vocês estão fazendo para o projeto, se doando no sábado à tarde, aí, passando conhecimento para todos. E com o recurso que está sendo adquirido aí, vocês estão passando e está fazendo a diferença na vida de muitas famílias, né? Porque o Use Minhas Pernas, que eu sempre usei, foi voltado para pessoas com deficiência no esporte, porém sempre fiz ação social em orfanato, asilo, pouquinha coisa por ser sozinho, mas quando chegou a pandemia, que comecei a ver a real situação, eu vi criança passando fome, toda uma situação bem complicada, e daí eu sou do grupo de risco, eu tenho doença de Parkinson, mas resolvi sair para a rua e começar a atender todas essas famílias. Quando comecei, eu falei, vou parar com 50, vou parar com 100, vou parar com 150, já está chegando a 200 famílias já. Aí faço isso com amor, não faço por obrigação nenhuma, faço porque eu gosto. Eu não compro o problema dos outros, eu tento ir lá com o recurso de vocês, levar a ajuda de vocês para eles, eu só faço frete. Então, vocês podem, em qualquer família, nenhuma vai falar assim, o Jason veio aqui, não, veio um moço com os amigos dele manda ajuda para nós. Porque não tem interesse político, não tem interesse em nada, só tem interesse em poder ajudar essas famílias. Hoje vim ver minha mãe, que é difícil também, eu não vejo ela, abandono ela por causa de tudo isso aí, né? Mas também aproveitei que tem um asilo aqui, eu estou em Rolândia, perto de Londrina, e tem um asilo aqui que já faleceu 6 idosos com Covid, e até agora eu fiz contato agora para ver, eu consegui uma doação grande de nutrição daquele Insure, e consegui também toda a parte de sonda para quem está se alimentando por sonda. Aí eu trouxe para eles em máscara, tudo, e por fim eu descobri que tem 54 idosos lá que estavam precisando muito. E é legal que, assim, eu recebi bastante doação de touquinha de lã, tudo, e ver a alegria desse pessoal é sensacional, assim, é muito, muito gratificante. Então, é só agradecer a vocês mesmo, porque está fazendo todo esse recurso que está vindo, tá fazendo a diferença para muitas famílias aí, porque tá feia a coisa, tá difícil. Vou falar pouquinho, Camila e Maria, para não atrapalhar muito aí, né? Porque se for Se a contar gente alguma história aqui, pudesse deixar você falando até meia-noite, mais ou menos. Já vai estendendo bastante já. Não, e todos vocês estão assistindo, se souber de alguma família também que está precisando de algum apoio, alimentação, algum remédio, eu tenho hoje 4 camas hospitalar que também consigo manter emprestado para a família que precisa, cadeira de roda, cadeira de banho, tudo isso que a gente vai correndo atrás, vai conseguindo aí para ajudar. Se Isso souber que é alguém que legal precisa... do trabalho do Jason, porque às vezes a gente ajuda e não sabe que fim está levando aquilo, né? E ele vai, visita as famílias, identifica a real necessidade, vai lá, compra o item ou consegue aquilo e leva exatamente o que a pessoa está precisando, porque às vezes as pessoas dão cesta básica, um monte de coisa, e às vezes não é a comida o real problema, às vezes é um remédio ali, precisa uma cama, uma cadeira de roda, é uma situação, e às vezes não envolve só dinheiro, às vezes alguém que tem, pode ceder, então esse network, esse relacionamento, que é o que faz o grande milagre, né? E realmente é algo genuíno, né? Porque se você entrar na rede social do Jason, você sempre não vê essas coisas, né? É uma coisinha ou outra, assim, então muitas vezes as pessoas acabam fazendo, e a gente também, né, a gente divulga que nós doamos, mas foi uma decisão minha e da Maria que a gente não julgue a doação do dinheiro, o valor, o quanto que foi, né? Mas já foi um valor bem significativo, porque tem muita gente que ajuda, que faz a inscrição e não está aqui, embora a gente tenha aqui em pouquinho aqui na live por causa da disponibilidade de tempo, mas tem muita gente que deposita, que transfere, e que está junto aí com a gente. Muito bem. Chegaram novas pessoas aí, a Jane chegou. Diga lá. Eu peguei aqui para parar de latir. Eu peguei aqui só para parar de latir um pouquinho aqui para não dar eco aí, né? Não, mas e que nem eu falo, as pessoas
eu já até neguei algumas doações, porque eles exigem foto das famílias. Não sou contra quem tira, mas assim, eu não gosto disso, porque a gente não precisa expor a necessidade. Eu preciso mostrar uma criança passando fome para tocar o coração de alguém. Aí o mundo vai acabar de vez rápido daí, porque é difícil, né? Então, tenho cadastrado todas as famílias. Até depois eu me cobra, Camila, para passar para vocês, até para vocês mostrar se eu ponho cadastro com a idade das crianças, o que aquelas famílias precisam, tudo. Eu costumo falar que assim, eu não entrega alimentos, eu visito a família, que nem a Camila está falando, vê a real situação. É muita gente honesta, tem família que você chega com uma cesta básica inteira, eles falam, não, tem da outra ainda, só repõe um macarrão, um arroz e assim, é muito legal, assim, tem muito malandro no meio também, tem que saber fazer um filtro muito grande disso aí, mas é gratificante demais, assim, e tento também levar esperança, onde tem criança, eu peço as roupinhas das crianças que não usa mais, para aquela família se sentir importante também, porque é duro, que nem imagina um de nós que a gente compra o nosso próprio alimento, você depender de alguém chegar com uma cesta na sua casa, é muito constrangedor. Então, se você pega e você está conseguindo doar alguma coisa, a sua autoestima aumenta também para você ter esperança de dias melhores aí e lutar. Legal. Então, nós vamos... Muito obrigada, Jason. Muito obrigada. Sejam bem-vindos aqueles que ainda não nos deram um oi aí. Nós vamos começar aqui o conteúdo. Hoje a gente preparou um pouquinho até para vocês poderem participar mais. A gente pensou de uma maneira diferente, que já vamos começar, inclusive, dando voz para vocês. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Esqueci, que faz tempo que eu não lido com o Zoom. Deixa eu ver aqui. Lá embaixo, compartilhar a tela. Uhum. Estão vendo? Sim. Sim. Só pôr aqui na apresentação. Então, hoje nós estamos aí no nosso terceiro Lidere-se Pocket, que é sobre propósito de vida. Nós fazemos sempre a pesquisa de satisfação do Lidere-se, e esse é indiscutivelmente o tema que as pessoas mais gostam, né? Quando a gente pergunta o que você mais gostou do Lidere-se, é propósito, o perfil comportamental e o planejamento. São os 3 itens assim que são indiscutíveis. E por isso que é uma paixão, e realmente o propósito ele muda a vida a partir do momento que a pessoa toma consciência do que começa a se entender como pessoa, ela cria superpoderes quando ela descobre essa questão do propósito, né? Nós falamos do protagonismo na última, e o propósito é um grande empoderador aí de protagonistas, porque a partir do momento que você descobre quem você é realmente, o que você gosta de fazer, o que você quer, como que você quer contribuir para o mundo, a tua vida ganha mais sentido. É sobre sentido e significado que nós vamos falar hoje. Falar, gente, bem brevemente, porque quase todos aqui já nos conhecem. Eu sou formada em publicidade e propaganda, em administração. Por 10 anos eu tive agência de publicidade. O ano passado, justamente refletindo sobre o meu propósito, eu fechei a minha empresa depois de 10 anos e hoje eu atuo com educação empreendedora. Meu propósito hoje é ajudar empreendedores, pessoas a descobrirem e colocarem em prática o seu potencial empreendedor. E o potencial empreendedor que eu entendo é o potencial de realização de cada um, o potencial que cada um tem de fazer acontecer e realizar na vida. Não importa se é uma pessoa com mestrado ou se é uma pessoa que fez nem mesmo o ensino fundamental. Mas quando a gente descobre isso, nós descobrimos que nós somos capazes de fazer muito mais e que nós, como seres humanos, acabamos sendo até um desperdício para o mundo. E aqui é meu Instagram, camila.kluppel, e o meu WhatsApp, se vocês quiserem printar aí, quiserem conversar e trocar uma ideia, se bem que todos estão no grupo lá. E eu peço, assim, que vocês peguem aqui o Instagram meu e da Maria e nos ajudem a compartilhar esse trabalho, fazendo print de alguma tela, algum momento ali da apresentação, para a gente poder compartilhar depois. Vou passar aqui o da Maria para ela falar um pouquinho. E queria convidar vocês também, para quem ainda não assistiu, eu tenho uma palestra no TEDx que chama Não Tenha Medo de Começar do Zero. Só vocês procurarem no YouTube, Camila Klippel, Não Tenha Medo de Começar do Zero, onde eu conto como é que foi a minha história, a minha trajetória, a minha mudança de carreira e esse momento
que foi a decisão mais difícil da minha vida e com certeza a decisão mais feliz da minha vida, que foi quando eu resolvi mudar. Vai lá, Maria. Bem, eu sou engenheira química, na verdade, trabalhei durante 15 anos em indústrias de grande porte, tanto na Natura, na Votorantim, e teve um momento na minha vida em que eu decidi que não era mais aquilo que eu queria, e também fiz uma mudança bem radical de carreira. E hoje eu tenho um propósito que é propagar o protagonismo como meio para criar um mundo melhor. Porque eu acredito que quando cada um for protagonista, diminui o mimimi, diminui as brigas, diminui o conflito, cada um olha para o foco do que quer de melhor e vira uma onda, né? Essa onda se perpetua. Eu tenho feito, desde que eu resolvi mudar de carreira, lá em 2015, eu tenho me aperfeiçoado na parte de desenvolvimento humano comportamental. Então, fiz vários cursos, tenho feito, agora faço mestrado em neurociência cognitiva lá na Universidade da Flórida, lá na Christian University, e procurando sempre entender um pouco mais como é que funciona o protagonismo na nossa vida. Que esse é meu estigma. Como que cada um se torna mais protagonista? Porque isso vai afetar minha felicidade, meu relacionamento, meu desempenho, meu sucesso, enfim. Então, esse é o meu grande mote ali. Eu sou sócia da Autogestão, que é uma empresa de desenvolvimento comportamental. Nós fazemos treinamentos e desenvolvimentos em empresas e também processos de coaching com pessoa física, com pessoa jurídica e processos de assessment, tudo visando essa questão de melhoria comportamental. Bem, e nós queremos começar aí provocando vocês e fazendo uma pergunta. E nós gostaríamos de deixar muito livre, assim, para vocês falarem. Aqui não tem certo ou errado, né? Esses termos às vezes geram algumas confusões, né? E fiquem tranquilos que no próximo slide eles serão esclarecidos. Mas o que é para vocês missão, vocação, paixão e profissão? Quais são as diferenças desses 4 termos? Que tem tudo a ver com a questão do propósito. Então, a gente vai realmente deixar a palavra aberta para vocês comentarem um pouquinho o que vocês acham que é cada coisa. E não tem certo ou errado, a gente está aqui para aprender e chegar a uma conclusão juntos. Combinado? Então... Até se quem tiver com a câmera fechada, o microfone fechado, pode abrir agora, que a gente quer um pouco ver e ouvir vocês. De cada vez. Quem vai ser o corajoso ou corajosa? Bom, no meu ponto de vista, eu acho que a profissão, muitas vezes, você não presta muita atenção na questão da paixão, da vocação e da missão. Às vezes, através de uma necessidade ou de uma visão muito superficial do que poderia te dar mais dinheiro, ou por alguém que está, se forma em tal área, que essa área dá dinheiro. E se você não presta muita atenção nos teus talentos, você acaba entrando em qualquer área, né? E transformando aquilo numa profissão, que futuramente pode ser que te traga algum dissabor, né? Algum descontentamento, alguma frustração. E congelou a Rita. Cortou a Rita. Enquanto a Rita não volta, se mais alguém quiser comentar. E realmente te traz... Voltou. Voltou? Estão me ouvindo? Sim, é que deu uma cortadinha, Rita, mas pode... Sim. E a paixão, acho que é aquela coisa que te dá satisfação, né? Que você faz, que não deixa de ser difícil, às vezes não deixa de ser chato, mas é algo que você faz com amor, que você levanta cedinho na segunda-feira, entusiasmado. E a vocação e a missão é a cereja do bolo que muitos buscam, mas a gente não entende muito bem e às vezes não sabe como encontrar. E eu acho que está muito íntimo, né? Se você não tiver uma reflexão muito grande, você mesmo não percebe. Eu mesmo estou nesses dois ali, estou buscando. Porque é uma situação que ainda não é muito clara para mim, né? Qual que é a minha missão de vida, ou se realmente, qual que é a minha vocação, né? Porque hoje eu trabalho empreendendo, adoro, tenho paixão no que eu faço, tanto a parte de empreender quanto na parte da advocacia. Mas e aí, qual que é a minha vocação? Qual que é a minha missão?
é uma pergunta que também faz parte do meu cotidiano. Muito bem, Rita. Muito obrigada. Então, fique tranquila que no Lidere-se você vai ter uma luz gigante. Estou contando com isso. Vocês são muito bons no que fazem. Estou contando com isso. Muito obrigada, Rita. Quem mais gostaria de comentar? Posso fazer meu comentário, Camila? Pode, claro. Eu acho que o mais importante de todos esses 4 itens, que são diferentes, mas interrelacionados, na verdade, é que eles não são estáticos, indo muito de encontro ao que a Rita falou. Eles não são estáticos, eles mudam conforme a tua idade, conforme o teu momento de vida. Então, a gente pode direcionar sim, mas não entender que ele é estanque. Então, é normal a gente fazer migrações da nossa missão e compreender as nossas paixões ao longo do tempo, e até as profissões mudam também. Então, eu acho que isso é bastante dinâmico mesmo. Então, a gente tem que procurar isso o tempo inteiro. E esse tipo de encontro ajuda a gente a encontrar a resposta do momento. É isso aí. Muito bom. Obrigada, Thay. Quem gostaria de comentar? Camila, quer falar, né, Xará? Adriana, a Joane, a Lu, a Paty e a Denise. A Denise, ela não está conseguindo abrir a câmera. Acho que o microfone deve estar funcionando. Tem alguém cantando. Temos alguém cantarolando. Bem, quem? Mais alguém vai falar? Alô? Alô. Abriu a câmera. Lu, teu áudio. Tem que liberar o áudio. Lu, a gente não está te ouvindo. Acho que você consegue abrir o áudio dela agora. Estou apertando. Foi agora? Foi. Então, eu acredito, concordo plenamente com as palavras dela e acredito que às vezes as pessoas acreditam que não tem uma missão, mas essa missão, ela muda conforme o tempo, conforme a idade, perfeito que ela disse, porque de repente os propósitos estão aí, né? De repente o teu propósito num momento da vida é ganhar dinheiro, em outro momento da vida é ter os seus filhos, em outro momento da vida vou salvar vidas. Em outro momento da vida seria outra coisa. Eu acho que o mais importante é não esquecer do movimento. Eu acho que tudo isso está linkado. Essas palavras estão todas linkadas, tanto a missão, a vocação, a paixão, a profissão, para você não ficar parado. É um movimento que deve existir entre todas elas. Bom, muito bom. Vocês estão arrasando. Então, mais alguém gostaria de contribuir? Eu vou passar para vocês verem onde que nós queremos chegar com essas palavrinhas. Deixa eu achar aqui que não está passando. A Maria vai falar um pouquinho. Nós tiramos essas 4 palavras do conceito do Ikigai. Não sei se vocês já conhecem, todos já conhecem. Coloca ali no chat para a gente se tem alguém aqui quem já conhecia o Ikigai ou não conhecia, que é um conhecimento japonês, né, oriental. Maria, fica contigo aí. Então, esse conceito, ela é uma filosofia japonesa de propósito. Então, eles fazem uma junção de 4 círculos, que é o que você ama fazer, o que você é bom fazendo. A junção desses 2 é a vocação, o que você ama e o que você é bom. Isso é vocação, na definição deles. O que você é bom fazendo e o que você pode ser pago por isso é profissão. Se eu sou bom e sou pago, é minha profissão. Se eu sou pago e é bom para o mundo, é uma paixão. Agora, se é bom para o mundo e eu amo fazer, é minha missão. A junção desses 4 círculos, que é o que eu amo fazer, o que eu sou bom fazendo, o que eu posso ser pago para fazer e o que é bom para o mundo, é o meu Ikigai. E aí nós temos uma questão que alguns estudos mais recentes colocam esse círculo exterior aqui,
que é o que eu amo fazer, o que é bom, o que eu sou bom em fazer, me traz uma vida agradável. E muito do que a gente vê na geração Y quer fazer isso aqui, quer fazer o que ama. Só que, muitas vezes, o que eu amo fazer, eu não sou pago para fazer. Quando eu consigo juntar o que eu amo fazer, o que eu sou bom fazendo e eu sou pago, eu tenho uma vida produtiva e começo a entrar na vida plena. E aí, quando eu entro no que é bom para o mundo, no que eu posso transformar o mundo, aí sim eu tenho o que eu chamo de vida significativa. E o mais legal dessa metodologia, tem até um livro, deixa eu mostrar para vocês. Um dos livros de Ikigai é esse aqui, tá? E ele traz vários exemplos dentro do livro sobre pessoas que trilharam seus Ikigais segundo a cultura japonesa. E um que ficou muito forte para mim é de um cara que tem um pequeno restaurante. Ele não... lógico, hoje ele tem um certo patamar, ele cobra bem pelo produto dele, porém é algo muito especial, porque ele é o primeiro a chegar nas feiras de pescado pela manhã, ele vai às 4 horas da manhã para escolher os melhores pescados, e ele passa o dia inteiro trabalhando para servir à noite. Então, ele entende muito a questão dele, é um pequeno... Oi, Ellen. É um pequeno trabalho, uma pequena questão que ele consegue fazer para o mundo inteiro, no mundo dele. Que essa que é a questão. Quando a gente fala no que é bom para o mundo, não é para o mundo como algo assim, uau, a vida como ela é, isso aqui, tá, gente? É a questão assim, qual é o meu pequeno mundo? Por exemplo, Jason, o exemplo que o Jason traz, ele traz muito a questão da missão dele. Ele não é pago por isso. Mas ele faz isso... Oi? Ele gasta, inclusive, o salário dele. Ele gasta com isso, mas ele não vai mudar o mundo como o que a gente pensa. Quando a gente fala em mundo, a gente considera um horizonte muito grande, que é o planeta. É o meu mundo. Se eu conseguir mudar uma pessoa, eu já consegui mudar o mundo. Então, muitas vezes, quando a gente pensa em propósito, a gente sempre pensa em coisas grandes, né? Martin Luther King, Madre Teresa de Calcutá, Nelson Mandela. Sim, eles tiveram contribuições grandes, mas todos eles começaram pequenos. E aí, quando a gente pensa no Ikigai, é essa grande questão. Como que eu consigo juntar o que eu amo, o que eu sou bom, o que eu posso ser pago e o que é bom para o mundo? E aí entra com o que a gente vai falar depois, que tem a questão do quanto eu consigo replicar isso. Então, vamos lá. Eu gosto de cozinhar. Eu adoro cozinhar. Só que o fato de eu ter que fazer isso de maneira rotineira, não dá. Porque eu gosto do desafio das questões diferentes, de ter sempre que pesquisar, estudar e ir atrás. Então, eu amo cozinhar. Eu acho até que eu cozinho bem. Posso até ser pago por isso. E é bom para o mundo. O mundo precisa comer. Só que eu não consigo replicar isso todos os dias. Então, não é o meu Ikigai. Ok? E como vocês trouxeram, eu posso mudar isso ao longo da vida? Sim, porque principalmente nós mulheres, que é o nosso público integral hoje, quando a gente tem isso na nossa vida profissional, muitas vezes muda depois que nós temos filhos. Por quê? Porque os nossos valores mudam quando a gente entra na maternidade. E aí, o que eu amava fazer, o que eu era pago, algumas vezes me tira tempo ou me tira energia para algo que eu amo mais. E aí eu preciso girar esse ciclo de novo. Então, mulheres se reinventam de uma forma maior, porque tem questões mais afetivas, como a criação de filhos, que trazem mudanças nesse ciclo todo. E aqui entra muito, assim, a gente falou, todos os três que nós damos, a gente falou muito do equilíbrio, né? De encontrar essa harmonia na vida. E olhar para isso é realmente encontrar essa harmonia, porque às vezes a gente não tem como viver numa ilusão de que eu só vou fazer o que eu amo, o que eu gosto, né? E tem aquela questão do eu amo fazer e eu realmente sou bom, né? Que eu sempre brinco, né? Falando, eu gosto de cantar, mas isso não quer dizer que eu sou boa em cantar. Isso. Então nós precisamos encontrar esse equilíbrio. E entra muito, eu que trabalho com empreendedorismo, o que você pode ser pago para fazer
é justamente você encontrar uma forma de transformar o que você ama fazer, você é bom e o mundo precisa disso, em renda para você. Como que você vai monetizar isso e transformar isso no teu trabalho? Porque o trabalho, ele é a essência do ser humano, ele é uma base muito importante na nossa vida, né? Tanto que uma pessoa, quando chega numa situação de desemprego, muitas outras áreas da vida dela desmoronam. Então, esse equilíbrio de você conseguir olhar e escolher o que você realmente quer fazer da vida, né? Porque uma coisa que me frustra muitas vezes quando eu vejo um jovem, alguém que está procurando emprego, e você fala assim, o que você quer? O que você está procurando? Porque a gente acaba tendo contatos, acaba conseguindo ajudar, e a pessoa responde e fala, eu estou aceitando qualquer coisa serve. Isso me dói demais, assim, porque é lógico que a pessoa, por uma situação, ela pode aceitar alguma coisa naquele momento que não é o que ela queria. Mas quando eu pergunto o que você quer, você tem que saber o que você... Eu gostaria de trabalhar no escritório de advocacia, eu gostaria de trabalhar numa clínica médica, eu gostaria de trabalhar com música, eu gostaria de trabalhar com gastronomia. Essa noção do que eu gostaria é essa propriedade de você procurar e criar realmente o seu trabalho, né? É você não se deixar ao vento, deixar que as situações da vida definam o que você vai fazer, que é muito do que a Rita falou, mas você sim fazer um planejamento da tua vida para que você consiga encontrar esse verdinho aqui, que é a vida com significado, que talvez você não tenha hoje a situação ideal da tua vida, mas eu posso trabalhar para chegar nesse significado que eu quero, nessa vida plena, nessa vida com significado. É quando nós conseguimos realmente, por meio que a gente vai falar de talento, por meio do nosso talento, daquilo que eu sou bom, que eu gosto de fazer, contribuir com o mundo e ainda ser remunerado por isso. Ainda ser remunerado por isso, né? Então eu acabo sendo remunerado por aquilo que me faz feliz. E daí não tem satisfação maior na vida do que você chegar a esse resultado. Eu sou pago pelo que me faz feliz. E esse é o Ikigai, né? Por isso que os japoneses nos ensinam tanto, né? Muito bem. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre o Ikigai? Gostaram? É que a questão, a palavra propósito, ela tem vários livros, depois eu posso mostrar, tem vários livros que trazem de propósito uma visão oriental, uma visão ocidental, mas essa visão que os japoneses trazem, para mim ela é muito rica, porque ela tem uma questão forte que é esse equilíbrio que a gente falou nos outros pockets, né? Que é a questão do como eu consigo equilibrar as pedrinhas da minha vida. E ele traz muito isso, porque quando você está nesse ciclo do Ikigai, não importa quantas horas por dia você trabalha, você tem a energia, ele te traz a energia para continuar fazendo, não é um fardo fazer. Você faz aquilo com brilho. Hoje a gente estava terminando de acertar, né, Camila? A gente até em alguns momentos consegue estar cansado, está cansado. Mas aí quando você vem e entra para falar isso daqui, a paixão pelo que a gente faz, que é o que entra aqui na paixão ali, ela reenergiza. Eu estou desde as 8 da manhã aqui no escritório trabalhando. Eu atendi cliente cedo, tive reunião, depois mais uma reunião, daí falei com a Camila e aqui. Então, a questão do... Cara, eu gosto disso que eu faço. Então, isso traz uma energia. E essa busca do que é o meu Ikigai, eu acho que ela é uma das definições mais legais de propósito. Então, tem várias, mas essa é a nossa queridinha, né, Camila? Deixa eu passar aqui. E daí eu falei da questão do Ikigai, porque não tem como falar de propósito de vida sem falar de talento. Sem falar, né, porque lá o que eu amo fazer e o que eu sei fazer bem. E talento, como tem aqui essa definição que a gente trouxe, né? São aptidões naturais que nos fazem agir de determinada maneira frente às situações do dia a dia. Então, o nosso talento é aquilo que determina como a gente vai agir no dia a dia. Aquilo que vai nos atrair, aquilo que vai nos dar prazer, aquilo que vai nos motivar. Então,
o talento, a gente trouxe 3 palavrinhas, 3 conceitos aqui sobre o talento, que são coisas que nós aprendemos fácil, que nós conseguimos ser consistentes naquilo que nós temos um interesse diário. Então, até eu desenvolvi, e nós vamos aplicar nesse próximo Lidere-se, eu desenvolvi um questionário com mais de 30 questões, para a pessoa conseguir identificar quais são esses talentos, essas habilidades, porque a hora que ela preenche esse questionário, tipo, o propósito pula. Ele realmente pula na frente dela ali, e ela fala, meu Deus, como que eu nunca enxerguei isso na minha vida? E é algo realmente óbvio. Quando você entende o teu propósito, você fala, mas era tão óbvio e eu nunca vi isso, nunca tinha percebido isso. Então, desde criança, esses talentos, eles já se manifestam. Como a gente se comporta dentro de casa, como a gente se comporta dentro com as nossas brincadeiras, com aquela profissão que a gente falava que a gente queria ser quando crescesse, tem a ver com o nosso talento, está escondido ali, os nossos sonhos. Esses dias, eu tenho feito um trabalho que eu estou chamando de reunião de descompressão, que eu tenho ido nas empresas para promover um momento de extravasamento aí em relação a essa ansiedade do Covid. E uma das atividades que eu falo é conversar sobre as brincadeiras de criança, porque os nossos talentos muito se escondem nas nossas brincadeiras de criança. E eu já fiz em escritório de advocacia, eu já fiz em coisa administrativa, em loja de varejo, de vendedor e tal. E esses dias eu fui fazendo uma indústria de confecções, uma indústria que fabrica roupas, né, de ginástica, de roupas para atividade física. E eram umas 15 mulheres e acho que mais da metade brincava de fazer roupinha para boneca quando era criança. Em nenhum dos outros lugares que eu ia, as pessoas falavam que brincava de costurar roupinha para boneca. Tipo, situação que fazia roupinha no sabugo de milho, umas coisas que eu falei, meu Deus do céu. Isso me impactou demais, assim, porque tipo, como eu estava num ambiente diferente do tradicional, do administrativo, eu falei, como as brincadeiras mudam quando eu vou para o escritório de advocacia. Esses dias eu fiz um escritório de advocacia, eram todos advogados. As brincadeiras eram completamente diferentes. Tinha a ver com comunicação, com argumentação, né? Então, você olha e fala assim, daí você vê o quanto que tem lógica, né? Eu lembro muito quando eu era criança, por exemplo, não tinha celular, não tinha YouTube, não tinha YouTuber ainda. E eu já, minha mãe, meu pai tinha um daqueles som 5 em 1, né? E eu pegava o microfone, colocava no microfone no som e gravava com fita cassete programas de rádio. Porque o meu maior talento, quando eu fui peneirar lá e descobri o meu ponto forte, é a comunicação. E eu já brincava de programa de rádio, o empreendedorismo, eu adorava brincar de lojinha, de comércio, de coisa que envolvia venda, que envolvia gestão, criação, a questão da criatividade. E isso faz diferença. Então, aquelas coisas também na escola que pra gente é super fácil. Falo, mas como é que você não sabe isso? Como é que você não... São as coisas que a gente não sabe nem como ensinar, porque pra gente é tão óbvio. Então, aquilo que a gente aprende fácil, que somos conquistantes. Então, até aqui nessas 3 círculos aqui são coisas que nós temos uma habilidade natural, que nós já fazemos mais facilmente. São coisas que geralmente a gente tem também uma curiosidade natural. E são coisas que se nós precisarmos fazer o dia inteiro, nós fazemos sem problema nenhum. Então, geralmente aqueles hábitos que nós desenvolvemos meio que naturalmente, coisas que nós conseguimos fazer com facilidade, tem a ver com o nosso talento. Então, você observar quando você entra numa livraria, que tipo de temas, que tipo de assuntos você vai atrás, quando você está na internet, que tipo de coisas você pesquisa. Essas coisas, você começar a aprender a olhar para isso, você consegue começar a enxergar os seus talentos. E quando eu falo, as pessoas se assustam, mas nós temos mais de 400 dons. O ser humano tem mais de 400 dons. E daí as pessoas falam, mas eu não consigo escrever nem 5. É porque a gente não se dá conta das coisas que nós somos bons e que fazem parte do nosso dia a dia, da nossa rotina, e que a gente vai mudando a vida das pessoas e transformando a vida das pessoas. E os nossos dons e os nossos talentos, né, não são para nós mesmos, são para o outro. E eu e a Maria, a gente gosta muito da parábola dos talentos, né, Maria? Sim.
que são os 3 personagens lá da Bíblia, que um ganhou 10 talentos, outro 5 e outro 1. Os 2 primeiros que ganharam mais multiplicaram e conseguiram fazer esses talentos produzirem outros frutos, enquanto um foi lá e enterrou o seu talento. E eu acredito que nós, né, vamos ser cobrados um dia por aquilo que nós não entregamos para o mundo, para nossa casa, para o nosso trabalho, que nós enterramos os nossos talentos. Quer complementar, Maria? Quero. Quando a gente fala de pontos fortes, eu comecei a entrar nisso porque eu sempre fui muito executora. A Denise me conhece de longa data, né, Denise? Eu sempre gostei muito, eu sempre fui muito curiosa, mas eu sou muito extrovertida, então raramente eu paro para pensar no que eu estou fazendo, eu vou fazendo. Eu sou engenheira, fui para engenharia justamente pela curiosidade, eu gosto de ver processos, eu gosto de ver as coisas acontecendo, sempre fui muito estudiosa. E eu ainda gosto do conceito que vem pela engenharia. Eu não aplico tudo que eu aprendi, mas não me arrependo de ter feito. E aí, quando eu resolvi mudar de carreira, eu sabia o que eu não queria mais. Eu não queria mais essa vida de trabalhar das 8 às 100 horas. Não que a gente não trabalhe. Hoje eu acho que eu trabalho mais do que isso. Mas é de uma forma diferente. E aí, eu fiz um processo de coaching de mudança de carreira. E um dos livros que caiu no meu colo foi esse aqui, Descubra Seus Pontos Fortes. Tá? Ele é um livro que no final, ele já não tem mais essa versão, tá? Ele tem uma versão nova, que é Descubra Seus Pontos Fortes 2.0, e ele tem um código aqui em que você vai para a plataforma e faz um teste em que ele te dá quais são os seus 5 pontos fortes. E aí, para minha surpresa, apareceu estudioso. Eu nunca tinha me percebido como estudiosa. Eu nunca tinha percebido o quanto para mim é prazeroso ler, é prazeroso estudar. A partir do momento que isso me caiu no colo, eu falei, cara, mas é isso. Então, o que eu for fazer tem que estar ligado a isso daqui. A ativação, que é o fazer, o inovar, o buscar diferente, o futurista, a questão de pensamento estratégico. E aí eu continuo fazendo esses testes. Tem um outro que vem da psicologia positiva, que ele fala das forças de caráter, que eu não sei se as meninas, talvez a Tatiana conheça, e aí ele fala dos seus pontos fortes também, que vem da psicologia positiva, então ele tem acho que 24 forças de caráter, e o teste também é de graça, você entra no site, faz e ele te dá, e é muito parecido com o que tem aqui no Descubra Seus Pontos Fortes, porque eles acabam sendo redundantes, e de novo, tinha lá a questão do estudo e tinha a questão da curiosidade muito forte em mim. Então, se eu for fazer alguma coisa, eu tenho que fazer algo que me desafie. Nesse momento, começou a fazer sentido por que em alguns momentos da minha carreira eu não era feliz. Por exemplo, quando eu estava na Natura. A Natura é uma empresa fantástica de trabalhar, gente. Não dá para falar mal. Ela faz, ela encanta, ela emociona, ela engaja. Só que eu não era feliz. Porque eu não me exigia a questão do estudo diferenciado, da curiosidade, ele vinha tudo meio pronto, tem essa estratégia, executa, tem essa estratégia, executa. Eu tinha autonomia no como fazer, mas, cara, não me satisfazia. E aí, quando eu fiz todo esse processo, eu vi, puxa, eu tenho habilidade, se você falar que eu tenho que estudar tal tema, me é natural. Se eu tiver que falar alguma coisa de improviso, eu vou falar. Eu tenho essa desenvoltura, eu tenho a curiosidade no estudo do que a gente vai falar. E a constância, eu posso fazer isso 5, 7 dias por semana, todos os dias, diferente do cozinhar. O cozinhar eu gosto de fazer, mas a obrigação de fazer todo dia me cansa. Já isso não. O preparar o que eu vou fazer, o preparar o treinamento, toda essa questão para mim, cara, se tiver que trabalhar de segunda a segunda durante 3 meses, vai, entende? Então é essa que é a questão do que a gente fala, que vem do que a gente já falou, da questão de protagonismo, que está atrelado muito forte ao autoconhecimento. Então eu preciso descobrir o que é meu, qual é a minha habilidade natural, o que eu tenho curiosidade e o que eu tenho consistência para fazer isso repetidamente.
E eu acho que é legal, assim, porque quando você descobre o teu ponto forte, esses pontos fortes, né? O meu tem a ver com comunicação, com conexão e com a questão da positividade. Né? Dessa questão do otimismo e que é a inspiração de outras pessoas. Você começa a perceber que em todas as áreas da tua vida você usa isso. Então, o propósito em si, igual o meu, quando eu falo que é ajudar as pessoas a descobrirem o seu potencial. A Maria, quando fala, ajudar as pessoas a descobrirem que são protagonistas. Em tudo que a gente faz, você coloca esse tempero e esse ingrediente. E o dia que eu vi lá conexão, que o meu tem a ver com conexão, porque eu tenho muita facilidade de fazer parceria, de juntar pessoas, essa parte de conexão é fortíssima, assim, em mim. Tanto que a atividade que a gente está fazendo aqui tem a ver com comunicação, tem a ver com conexão e tem a ver com inspiração. A minha essência está dentro disso que a gente está fazendo aqui. E quando eu me toquei que o meu próprio nascimento foi um ato de união, porque meu pai e minha mãe eram solteiros, engravidaram, e a minha própria vinda foi um ato de conexão, porque por causa de mim eles se casaram e hoje toda a minha família existe. Então, assim, quando a gente começa a olhar para a profundidade do nosso propósito, que a gente usa isso desde o dia do nosso nascimento, que a gente já está exercendo essa missão, que a gente fala de missão, é muito forte, né? E daí o propósito profissional, que é o que a gente está focando aqui, é você pegar isso que você tem como ponto forte e transformar naquilo que você quer fazer na tua vida, né? Que, igual a Tatiana falou, pode ser pro resto da vida, pode não ser, mas naquele momento da tua vida é isso que eu escolho fazer, é isso que eu decido fazer. E eu sou protagonista da minha vida e transformo a minha realidade para buscar realmente isso. E quando você coloca o teu propósito, não tem como não ganhar dinheiro. Se você faz bem feito, com paixão, com entusiasmo, com energia, coloca amor, dedicação, coloca todos os ingredientes ali do Ikigai, no teu trabalho, pode ser qualquer trabalho. Né? Tanto que eu fico incrivelmente, eu sou encantada com o tal do Valdir Pipoqueiro, que o cara conseguiu ficar, não sei se milionário, sei lá quanto que ele ganha, mas conseguiu ficar rico vendendo pipoca. E muitas vezes a gente acaba tendo preconceito, né? Por exemplo, com uma pessoa, então, o cara lá, o Rick Chester, que conquistou tudo que conquistou vendendo água em Copacabana. Então não existe esse negócio de profissão que dá dinheiro, que mais dinheiro, lógico que tem algumas facilidades a mais. Mas se você for bom no que você faz, você vai conseguir ganhar dinheiro com qualquer coisa. Mas você precisa ter todos os ingredientes, né? Você precisa ter os ingredientes de realizar e fazer acontecer. Muito bem. Vamos em frente. E agora, misturando tudo aqui, eu trouxe um conceito de inovação. Agora, na parte de empreendedorismo, na parte de design thinking, nós temos um conceito que chama job to be done, que é trabalho a ser feito. Quando nós vamos fazer um processo de ideação em empreendedorismo, é muito comum esse tema, que é o job to be done. Qual é o trabalho? Estão me escutando bem? Que apareceu uma mensagem que a minha internet está instável. Ok? Meu som? Tá. Então, trabalho a ser feito quando nós vamos fazer uma ideia, um processo de ideação, você observa quais são os trabalhos que o cliente precisa fazer, quais os trabalhos qual é a tarefa a ser cumprida por aquele serviço, por aquela solução que você quer criar. Então, eu trouxe essa imagem para vocês entenderem um pouquinho do conceito do Job to be Done, por exemplo, que nós temos o Boticário, nós temos a Cacau Show e nós temos a Imaginário. A Cacau Show vende chocolate, Boticário, perfumes, cremes, batons, né, coisas para beleza. E a Imaginário, que é um bugiganga, papelaria criativa, coisas criativas. Só que, bem na verdade, todos eles têm o mesmo job to be done. E qual é quem me diz aqui qual é o job to be done dessas três empresas? Tá. Alguém sabe? Todas fazem exatamente a mesma coisa. Quando eu estava no tempo da escola, que ainda existia CD,
que ainda existia CD. Quando tinha amigo secreto, tinha assim, tinha listinha do que queria ganhar. E o que eles colocavam? Eles colocavam assim, ou era CD do Green Day ou do Bon Jovi. era o top da minha época. Ou Entregou a idade agora. Entregou. ou o Boticário. Era assim, a lista de presentes do amigo secreto era isso. Ou um CD ou um presente do Boticário. Porque todas essas 3 empresas, elas vendem presentes. Todas essas 3 empresas vendem chocolate embalado para presente, vendem creme embalado para presente e vende presente. Um amigo secreto tem essas 3 marcas. Eu duvido que vocês tiveram no ano passado algum amigo secreto que não tinha essas 3 marcas integrando o amigo secreto de vocês. Porque elas vendem presentes. A Cacau Show chega e fala assim, Dia dos Namorados. Então, que tipo de presentes usando chocolate que nós vamos criar para vender para os namorados? E é assim que funciona. Então, é a mesma coisa na nossa vida. Embora a gente tenha talentos diferentes, algum faz chocolate, outro faz beleza, outro faz criatividade, mas todos nós cumprimos, às vezes o nosso propósito ele cumpre uma mesma função de maneira diferente, porque todos nós somos diferentes. E a pergunta que eu faço para vocês aqui, pegando um conceito de inovação, isso aqui é meu, viu, gente? Isso aqui você não vai achar em livro nenhum. Qual o job to be done da sua vida? Qual é a tarefa que você precisa cumprir para as pessoas que você convive, para os seus clientes, para os seus alunos, se você é professor, para os seus pacientes, se você tem pacientes, clientes, filhos, colaboradores. Qual é a tarefa que nós precisamos cumprir na vida do outro? A minha tarefa, meu job to be done da minha vida é fazer as pessoas se potencializarem, descobrirem mais do que elas fazem, fazerem mais do que elas fazem hoje. A da Maria é ser protagonista. Alguém aqui já sabe, já tem essa noção do job to be done, que esse é o propósito. Qual a transformação que eu promovo no mundo, no meu mundo, seja o que for? Como eu ajudo a construir o mundo que eu gostaria, o que eu gostaria de fazer pela vida? Qual a entrega que eu faço? Através do meu trabalho, o que eu entrego? Exatamente. Nem da vida em si, mas falando do propósito. Não. Uhum. Alguém sabe já ou não? Alguém desconfia? Eu nunca tinha pensado nisso, mas agora em todos os lugares que eu trabalhei, assim, geralmente me falavam, tal pessoa é muito sério, é ruim, tem fama desse carrasco, não sei o quê. E eu chego num lugar e eu transformo a pessoa. Talvez a pessoa nem fosse tudo aquilo que todo mundo achava que era. Mas teve lugar que eu saí dessa pessoa ruim e tal, que a pessoa foi na minha casa me dar presente, nossa, isso vai fazer falta e tal. E eu consegui transformar, acho que a energia, assim, do local, sabe? Tipo, deixar mais leve, dar mais risada, brincar. A Camila me conhece mais, assim. E eu nunca tinha pensado nisso. Agora que você falou, nossa, já aconteceu muito na minha vida, muito mesmo. Isso daí. E isso a gente para muito pouco para refletir. Então, por isso que alguns momentos de parada na vida, e eu particularmente, eu preciso dessas paradas induzidas. Tá? Então, seja quando eu estou fazendo uma formação comportamental, que quando você faz formação comportamental, você tem que refletir. Então, as formações em coach, programação neurolinguística, o MBA que eu fiz, o mestrado que eu estou fazendo, todos eles me fazem refletir. Porque sozinha eu não paro para refletir. É muito mais difícil para mim, é muito custoso. E aí, quando a gente faz no Lidere-se, esses momentos de reflexão, de você se autoavaliar, tem seus momentos ali e fica um pouco mais... A gente tem uma condução nisso, né? Porque faz com que você reflita, e aí a gente traz alguns depoimentos, algumas histórias do quanto as pessoas se perceberam, como você acabou de falar, Joane, que cara, eu me percebo assim, eu tinha alguns feedbacks, eu não vou lembrar muito na faculdade, isso aconteceu algumas vezes, mas mais fortemente quando eu era, antes de entrar na faculdade e depois quando eu estava trabalhando, que as pessoas vinham para mim buscar conselho.
E hoje, nos processos de coaching, eu não dou conselho, mas eu faço com que a pessoa se autoaconselhe, né? Ela busca a resposta dentro dela. Então, isso para mim é natural, era algo que sempre me foi buscado. Na minha família, minhas irmãs, minhas sobrinhas, ai, Maria, o que eu faço agora? Aí opa, qual é a pergunta que eu tenho que fazer? Para que ela encontre a resposta? Porque o que eu faria é diferente, o meu mundo é diferente, né? Então, isso sempre foi muito forte e tem tudo a ver com o que eu gosto e com o que eu faço. Então, o meu job to be done é realmente ajudar as pessoas a se descobrirem, a se encontrarem. E esses momentos que a gente para quando estou lendo um livro que eu faço, é uma ajuda externa para que eu me descubra e isso nunca vai ter fim. Essa descoberta, ela só tem começo. Ela nunca mais acaba. Porque a gente sempre vai estar descobrindo alguma coisa nova e diferente que a gente nunca tinha parado para pensar. E aí que é legal. E o duro é quando todo mundo tá vendo e a gente não descobriu. Às vezes é tão forte na gente, assim, as pessoas vêm, as pessoas falam, e daí chega uma hora que cai a ficha e fala, não é que eu sou isso mesmo? Não é que eu sou bom nisso mesmo? E isso é muito legal, né? Quando abre essa consciência, expande a consciência e você realmente entende, eu sou isso, eu sou assim e esse é meu dom, é meu talento. É. E aqui nosso assunto também, que a gente gosta muito, né, Maria? É. O nosso querido Simon Sinek, ele ficou muito famoso quando ele entrou num dos primeiros TEDs. Isso acho que já tem mais de 10 anos, né, Camila? Faz mais. Ele foi um dos primeiros TEDs famosos dele que é no tiver. Flipchart, pra você ter uma ideia. O TED dele ele usa Flipchart. E ele faz ele faz o famoso Golden Circle, que é o círculo de ouro. E ele contextualiza algumas empresas, algumas pessoas, Nelson Mandela, Martin Luther King. Por que essas pessoas elas impactam tanto? E é justamente porque elas sabem o porquê. Via de regra, a gente sabe o que a gente faz algumas vezes, o como a gente faz e poucas vezes o porquê a gente faz. E aí tem aquela frase do Cortella, né? Até acho que é um livro dele também, é um livro que eu tenho. Por que fazemos o que fazemos? Poucas vezes a gente para refletir por que fazemos o que fazemos. E isso, em organizações, é muito forte. É raríssimas as pessoas dentro de uma organização, inclusive CEOs, que sabem dizer o porquê fazem o que fazem. Muitos de nós sabemos o que fazemos, alguns como fazer, mas o porquê é muito difícil. E ele tem 2 livros, que é o Comece pelo Porquê e o Encontre Seu Porquê, que é justamente ali que você consegue engajar as pessoas. E quando você vai para a literatura, principalmente literatura de liderança, de organizações, como, por exemplo, você pega essa daqui, que é o Organizações Exponenciais, quando eles falam Google, o próprio TED, a Singularity University, enfim, ele fala muito dessa questão de propósito transformador maciço. Quer dizer, o porquê que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. E se vocês não assistiram ainda, eu vou até escrever para vocês, deixar como sugestão, o TED dele, vocês entram no YouTube, Golden, que vale muito a pena. É um dos TEDs mais demorados que tem, talvez, ele acho que tem 22 minutos, mas entender quando ele fala da questão da Apple, porque a Apple, ela faz equipamentos sabendo o porquê. Eles não começaram a fazer o quê? Eles não falam que eles fazem um celular que é muito fácil de usar, que é inovador, que tem uma tecnologia, tem um design. Não. Eles querem um equipamento que seja amigável, que seja bonito, que seja... boa parte ele é durável, eu acredito que... Eu gosto muito dos equipamentos porque eles são duráveis, realmente. E aí eles falam o como que eles fazem, e aí sim, o quê. Então, quando a gente pensa, normalmente a gente pensa nesse externo, mas por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Por que eu acordo tal hora? O que eu estou indo buscar? Aonde está isso dentro de mim? O que me move, E né? isso requer muita reflexão para você entender o porquê. E o porquê ele é o propósito. Por que o Ikigai? E
quanto tempo eu estou desperdiçando, eu estou demandando na minha vida para entender o porquê que eu estou fazendo as coisas, ou eu estou simplesmente no automático, simplesmente no executar. E que vários momentos da nossa vida a gente passa aqui. Como é que eu faço para vir para cá, para entender esse porquê? E muitas vezes a gente entender, quando você entende o teu porquê, geralmente as pessoas que estão à sua volta não entendem. E tem gente que fala assim, se você não está sendo chamado de louco, é porque você está fazendo alguma coisa errada. Porque quando a gente começa, quando a gente descobre, é isso que eu quero, é isso que eu quero chegar, é isso que eu quero fazer, é essa transformação que eu quero promover, as pessoas, principalmente aquelas que você mais ama, vão ser as que mais vão tentar te desanimar. Mas é essa certeza absoluta que faz você continuar, porque aqueles que vencem são aqueles que não desistem. Que teve um monte de gente que é diferente o fracasso do desistir. Tem as pessoas que fracassar é uma coisa, você errar, você fazer tudo errado, você pegar os caminhos errados. Agora, tem gente que não chega lá porque simplesmente desiste. E quando você tem o porquê, é essa energia que te dá para chegar onde você quer chegar. E às vezes, quando nós não temos o porquê, pelo menos que a gente tenha o porquê, por quem eu faço isso, né? Que às vezes é o filho, a família, qual é o meu motivo? Porque o porquê é o motivo. Qual é o motivo que eu tenho, qual é o significado que eu coloco na minha vida para eu fazer o que eu preciso fazer e empregar toda essa energia que precisa ser empregada para conquistar o que eu quero conquistar. Então, é essa força. E o Golden Circle já conheciam? Golden Circle? É lindo, né? Eu acho que eu já assisti esse TED do Golden Circle, gente. Eu perdi as contas. Às vezes eu até sei falar as falas dele, eu já sei o que ele vai falar. É porque é algo. Eu estava assistindo agora antes para ver. Será que eu não vou esquecer nada? Eu assisti antes da gente entrar aqui de novo. E assisto repetidamente. Toda vez que eu vou falar do Golden Circle, eu falo, deixa eu refrescar minha cabeça. E a questão do porquê, quando a Camila fala, alguns se chamam de loucos, sim, mas o porquê ele costuma ser tão forte que ele inspira os outros a te ajudar a conquistar o porquê. Então, quando você olha o próprio Steve Jobs, ele era louco. Se vocês já assistiram o filme dele, vocês percebem que ele era louco. Ele era louco. Só que ele era um louco tão inspirador que ele carregou uma multidão e essa multidão continua buscando a inspiração dele. E da mesma forma que as pessoas que fazem grandes mudanças, o porquê deles é tão forte que mesmo eles parecendo loucos, eles conseguem carregar multidões, porque o porquê é muito forte. É um porquê que as pessoas acreditam naquilo. E que é o que ele fala muito na questão do livro, né? No Comece pelo Porquê, ele aborda muito, muito forte essa questão de o quanto você inspira pessoas. E aí quando a gente vai olhar até o próprio TED, o propósito do TED é ideias que merecem ser espalhadas. Não é um propósito inspirador? E talvez hoje seja um dos canais mais assistidos que existe no mundo. E falando nessa questão de loucura, né? Esses dias eu estava escutando a diferença do louco e do gênio, né? É só o resultado. Diz que o louco com resultado é gênio. E o gênio sem resultado é louco. É louco, Então, às vezes, tudo depende, assim, da gente pegar esse porquê e realmente conseguir gerar resultado com ele, que é isso que vai fazer a diferença na nossa realização pessoal. Porque as pessoas vão criticar, as pessoas vão falar. O Jason, né? É uma loucura o que o Jason faz. É uma loucura absoluta. Porque, tipo, ele faz todo esse trabalho que ele faz sentindo dores, né? Com a doença de Parkinson que ele tem. Ele é uma pessoa de situação de risco. Ele, em todo o tempo livre, ele pega e vai visitar famílias, e vai se expor, e vai atrás, porque ele tem um porquê muito forte de ajudar as pessoas, desse altruísmo, e que dele vai carregando todo mundo junto, porque ele não quer que ninguém passe fome nesse período que a gente está vivendo, ele não quer que ninguém passe necessidade, ele não quer que ninguém fique doente, porque ele quer levar esse conforto, essa ajuda e essa solidariedade para aquelas pessoas que precisam, ele quer encontrar as pessoas que precisam, e ele vai atrás delas.
né? E muitos olham e falam assim, é louco, completo louco. Só que daí quando ele fala, eu já ajudei 200 famílias, eu já mudei a vida de 200 famílias, ele começa a arrastar a gente junto, porque as pessoas começam a levar ele a sério. Então, o louco, ele começa a ser levado a sério quando ele começa a dar resultado. Então, esse não desistir é você correr atrás desse resultado. É só essa a diferença, né? Uhum. Muito bem, gente. E a grande frase... Ficou tranquilo o entendimento do Golden Circle? Maria, a frase que nós amamos aí, do Viktor Frankl. Do Viktor Frankl, quem tem um porquê enfrenta qualquer como. O fato de você ter um porquê e um propósito te torna mais forte, te torna mais resiliente, te torna, enfim, se vira um super-homem. E eu não sei se vocês conhecem a história dele. Quem não conhece a história dele, ou, peraí, melhor, quem conhece? Quem conhece? Viktor Frankl, ele era um psicanalista na época da guerra e ele foi preso num campo de concentração e ele passou 4 anos nesse campo de concentração e ele escreveu um livro que é Em Busca do Sentido, que é esse livro que está aqui, ok? Ele desenvolveu uma nova forma de terapia, que é a logoterapia, depois disso. E quando ele ficou preso, quando ele foi detido para ir para o campo de concentração, ele estava com um manuscrito de um estudo que ele estava fazendo de comportamento humano, e esse estudo se perdeu, lógico. E durante os 4 anos que ele ficou no campo de concentração, ele ficou observando o comportamento das pessoas. Então, ele define a questão do Holocausto em 3 momentos. O momento em que você entra no campo de concentração e você tem que se adaptar. O momento em que você vive lá numa estabilidade, queira ou não queira, por mais horrível que seja, as pessoas se acostumam. E depois, o retorno dessas pessoas para a vida, que muitas vezes, quando acabou a guerra, algumas pessoas não conseguiram se readaptar. Então, tiveram pessoas com depressão, não durante o campo de concentração, mas porque não conseguiram mais se adaptar à vida normal. E ele ficou observando porque era muito comum as pessoas serem assassinadas dentro do campo de concentração. Só que muitas delas morriam porque definhavam, seja por fome, seja por... E aí ele percebia que as pessoas que tinham uma esperança do que vinha depois, um porquê do que encontrar lá fora no mundo, elas conseguiam, mesmo dividindo roupa, dividindo comida, elas conseguiam se manter vivas. Então, essas pessoas que tinham um porquê, tinham maior taxa de sobrevivência dentro do campo de concentração. E aí que ele começou a criar essa filosofia, e ela tem tudo a ver com a questão do propósito, né? Porque quando eu tenho um propósito, eu consigo ter mais força e mais energia. Então, é o que a gente já trouxe. Eu consigo fazer de uma forma... eu consigo ter um sentido para aquilo. E aí eu consigo mais força para lutar pelo que eu acredito. Então, esse livro, quem não leu, eu super recomendo. Tá? Ele é meio forte. Junto com esse, eu não sei se vocês assistiram, tem um filme que se chama Até o Último Homem. Uhum. Gente, esse filme é de chorar. É um rapazinho que aconteceram algumas coisas na infância dele e ele era adventista do 7º dia e teve a Segunda Guerra e ele se alistou para a Segunda Guerra. E o pai dele ficou meio louco porque ele serviu na Primeira Guerra e muitos amigos dele morreram. Então ele virou alcoólatra, então tem uma história toda por trás. E ele, quando vai para a guerra, ele fala que ele vai, mas ele não vai pegar em armas. Então teve todo um contexto e esse cara, ele conseguiu fazer coisas assim inimagináveis sem pegar numa arma. Ele foi condecorado depois, então é um filme que vale muito a pena a gente entender o porquê. E ele tinha muito claro, ele ia para a guerra, ele ia salvar vidas na guerra, ele não pegaria na arma, e ele não pegou. Então ele foi para, eu não lembro se é Pearl Harbor, ele foi enfrentar japoneses. Enfrentar japonês, gente, não sei se vocês já sabem como que é. Mas os caras são kamikazes mesmo. Eles têm um porquê muito forte. Eles morrem pela causa daquele país. Então fica muito claro essas duas situações. Ele não pegando a arma e os japoneses se defendendo até a morte, assim. Então era muito... É um outro filme bem, bem interessante, tá? Muito bem. E aqui,
né? Essa imagem eu tirei do livro Essencialismo, que é um livro que eu estou lendo. E esse livro fala muito em relação às nossas prioridades. E fala muito sobre a questão de dizer não. O quanto é importante nós aprendemos a dizer não para situações da vida. Porque dizer muito sims, quando nós dizemos muito sims para os outros, nós acabamos dizendo não para nós mesmos, né? E foi até o tema da live com a Ruby agora, quarta-feira, foi o assunto que ela escolheu, que ela queria falar. E, assim, é uma coisa que o pessoal sempre fala do Lideres também, né, Maria? Que no Lideres a gente aprende a dizer não. E aprende a dizer sim para as nossas coisas, para os nossos planos, para os nossos sonhos, porque a gente acaba abrindo muito mão daquilo que a gente sonha, daquilo que a gente quer, por coisas que a vida vai impondo, por cobranças, por situações, e a gente deixa de lado aquilo quem nós realmente somos. Então, quando você entende esse propósito, você saber o teu propósito, bem, na verdade, é você aprender a dizer não para tudo aquilo que não te leva ao teu objetivo. É aprender a dizer não, e essa imagem diz isso, né? Numa primeira imagem. Ali você jogando energia para todos os lados e com um resultado limitado em todas as coisas, e aqui você focando a energia num ponto só, e isso tendo um resultado muito maior. É lógico que essa figura é um exagero, que a gente não consegue focar numa única coisa na vida, mas quando a gente tem esse propósito, quando a gente tem o sentido e o significado, nós sabemos para onde nós estamos indo. Então, você já tem o norte, você já tem a direção, então você vai para a direção certa, que é o que a gente vai falar aqui nessa questão da estrela polar. Essa questão do norte da nossa vida, tanto que eu tenho muitos negócios, a Joane sabe, né, que eu falo assim, ajustando o GPS da vida, que eu acredito que a gente tem um GPS interno, uma bússola interna, e que o nosso corpo, as nossas emoções, a nossa saúde, ela nos mostra quando nós estamos indo na direção errada da nossa vida e quando nós estamos indo, na verdade, ao contrário do nosso propósito, ao contrário da nossa missão, dos nossos talentos, daquilo que nos faz feliz. E esse conceito que a gente trouxe da estrela polar, que é a estrela mais brilhante, acredito que tem no céu, né? A estrela mais brilhante da constelação. Deixa eu tirar aqui, ó. Ursa Menor. Que tava as fotinhas da frente. Que fica na constelação do hemisfério celestial norte. Com o decorrer dos séculos, vem sendo usada para nortear navegantes. O nome dessa estrela vem do latim a partir da palavra que significa perto do Polo Norte. Então, os navegantes, quando eles estão no mar, que eles precisam de uma direção, eles procuram por essa estrela polar. E o dia que eu me dei conta disso, eu associei essa ideia da estrela polar com o nosso propósito. O nosso propósito é essa direção, é isso que direciona a nossa vida para que a gente saiba que nós estamos na direção certa. Até quando teve o momento da quarentena, hoje eu estou em Arapoti, estou na casa dos meus pais, não estou em Ponta Grossa. E um dia eu sentei para assistir com meus sobrinhos um filminho, um desenho bem bobinho, assim, que se chama Estrela da Manhã. E é um desenho que conta a história do nascimento de Jesus Cristo, só que pela ótica do burrinho. É um burrinho que é bem engraçado, assim, e ele acompanha toda essa trajetória de Maria e José até chegar na manjedoura e tal. E quando os reis magos seguem aquela estrela no céu, que é aquele sinal que é dado por Deus para que eles encontrem o menino Jesus, no filme aparece muito claramente, assim, a estrela estacionada em cima ali do lugar onde vai ser a manjedoura que Jesus vai nascer. E para mim, não sei se é ou não, mas é como se essa estrela que guiou os reis magos para Jesus é essa estrela polar, que dá o norte da direção que nós temos que ir para nós encontrarmos essa libertação da nossa vida, esse crescimento, esse desenvolvimento. Então, encontrar esse propósito é encontrar a direção da nossa vida, porque muitas vezes a gente não vai ter todas as respostas, a gente não consegue saber exatamente qual é o caminho, o que a gente precisa, mas quando você tem o norte, quando você tem a bússola, quando você tem a direção, aí que vem a brincadeira do GPS, você consegue ir ajustando a rota,
né? Porque o GPS, quando você tem que ir para o norte e você começa a ir para o sul, o que ele faz? Ele dá um seguinte recado: buscando nova rota. Ajustando a rota, buscando nova rota, né? Que depende do aplicativo. E esse ajustando nova rota é o sinal que a gente está indo na direção errada. E a nossa vida começa a dar esses sinais, que são quando a gente começa a ficar ansioso, quando a gente precisa de remédio, quando a gente começa a ficar doente, quando a gente começa a ficar infeliz. Quando a gente começa a não ter mais significado na nossa vida, é porque justamente a gente está indo pro sentido errado. E todas as vezes que a nossa vida começa a dar esses sinais, é sinal que a gente precisa parar e tomar uma decisão de mudança. E ter essa consciência de para onde eu estou indo, qual é o meu porquê, quais são os meus valores, o que eu acredito, isso é o que nos dá a certeza de que nós estamos indo no caminho certo, nós estamos indo na direção certa. Então, fica aí o questionamento para vocês da estrela polar. E aqui só para entregar a idade também mais um pouquinho, né? Não sei quem que lembra do Thundercat, que o Thundercat tinha a espada justiceira. A Rita já deu risada. A espada justiceira, ele levantava e falava: espada justiceira, me deu uma visão além do alcance. Esse bendito desse propósito, gente, é nada mais do que isso. É a gente ter uma visão além do alcance de algo que a gente não faz a mínima ideia como é que vai ser lá no futuro. Mas eu sei que é para lá que eu tenho que ir, eu sei que lá eu vou conseguir alguma coisa e eu sei que eu sou capaz de muito mais. Porque não tem como a gente vê, assim, às vezes pessoas que conquistaram coisas na vida, que realizaram muitos sonhos e coisas, elas nem imaginavam que elas iam conquistar, porque muitas vezes a nossa mente não é capaz de imaginar onde nós vamos chegar. Mas acontece muito maior do que a gente imagina. E muito melhor às vezes, né? Então, mas a gente precisa ter essa visão aonde eu estou indo, né? Então, pessoas vencedoras, elas não começam com certezas, mas com uma visão. E esse propósito é essa visão. Ele não é nada muito específico, mas é uma visão, uma direção de que para onde eu tenho que ir, que caminho eu tenho que seguir, o que eu tenho que buscar realmente. E aqui também é tudo, muitas coisas, né? Esse sai do livro da Startup Enxuta. Inclusive, deixa eu ver se eu vou lembrar, mas o conceito de startup neste livro, startup é uma instituição humana feito para criar produtos, com o objetivo de criar produtos e serviços em uma situação de extrema incerteza. Vou repetir. Startup, que são essas empresas inovadoras que têm crescido e ganhado Ibope, né? É uma instituição humana com o objetivo de criar produtos e serviços em um ambiente de extrema incerteza. Agora eu quero perguntar para vocês: alguém aí se enquadra nesse conceito? Porque eu sou uma instituição humana que crio produtos e serviços, crio riqueza, crio algo para o mundo em uma situação de extrema incerteza. Agora potencializado a não sei qual potência, que nós estamos vivendo a incerteza. E é por isso que eu tomo a liberdade de trazer um conceito de startup para o conceito de propósito de vida, porque como que funciona a cabeça de uma startup? E por que elas dão tão certo? Porque todas elas começam com um propósito. Elas sim têm o objetivo de ganhar dinheiro, elas sim têm o objetivo de serem exponenciais, de serem repetitivas, de serem inovadoras, mas todas elas têm algo muito grande que elas querem entregar para o mundo, de mudança. E essa é a visão. Então, a visão, ela dificilmente muda, né? A Tatiane, ela trouxe essa questão de que a gente muda na vida, mas a nossa visão, a nossa essência, o autoconhecimento que foi falado, quem nós somos, esse norte que a gente quer buscar, ele não muda. Ele é sempre o mesmo. O que muda são as estratégias que nós vamos usar para chegar nesta visão. E em startup é usado o termo pivotagem. E o que é pivotagem? Vem daquela posição do basquete, que é o pivô, e que o movimento que ele tem que fazer é dar um giro grande assim
para fazer o arremesso. Por isso que vem pivotagem, porque muitas vezes na vida da gente a gente precisa fazer uma estratégia, uma mudança brusca de estratégia. E nós todos estamos vivendo nesse momento essa mudança brusca de estratégia. Porque nós tivemos que mudar todas as estratégias, até a Maria vai dar o exemplo, nós tivemos que mudar todas as estratégias da nossa vida, mas aquelas pessoas que tinham um propósito muito claro, o propósito não muda. O propósito não muda. Eu vou mudar as formas de entregar o meu propósito, de fazer a minha entrega. Então, a estratégia, ela não muda sempre, ela muda em situações de necessidade em que você percebe que você precisa, você está indo realmente para o lado errado, que é o ajustando a rota. E o produto, que aqui nesse final, eles passam por constantes otimizações. Então, a startup, ele nunca sai com um produto pronto. Ele está mudando todo dia. Ele pergunta para o cliente, vê se está funcionando e muda. Ele pergunta para o cliente, vê se está funcionando e muda. Ele pergunta para o cliente, vê o que o cliente diz e muda. E essas otimizações do produto, muitas vezes, são diárias. Eles mudam, né? Tanto que você vê o Google, vê o Facebook, vê o Instagram, do nada surge lá uma ferramenta nova, some um negócio que tinha, porque eles estão o tempo inteiro otimizando. Atualizando. Então, é por isso que a gente tem lá nos aplicativos lá atualizações constantes, né? Eles estão sempre sendo aperfeiçoados. E essa é a nossa vida. Então a gente tem que ter uma visão clara, precisa ter a consciência que vai ter momentos da nossa vida que a gente vai ter que fazer uma pivotagem da estratégia, que, por exemplo, a Maria falou da mudança de carreira. Deixei a minha carreira de engenheira civil e fui trabalhar com coaching. Foi uma mega pivotagem. Camila fechou a empresa e foi trabalhar com empreendedorismo. Mega pivotagem. E todos aí passaram por mega pivotagens na vida. E durante a vida a gente vai fazendo otimizações, né? Vou mudando um pouquinho aqui, vou dando uma reformulada aqui, vou estudando um pouquinho, fazendo um curso a mais, fazendo uma mudança aqui no conselho e vou me tornando um profissional melhor e mais preparado. Então, a visão é uma ideia clara de onde você está indo, com o objetivo de criar um negócio próspero capaz de mudar o mundo. E se a gente trocar um negócio pela nossa vida, criar uma vida próspera que é capaz de mudar o mundo. Então, aí mais uma contribuição aí do mundo do empreendedorismo para a nossa vida. Quer contar teu exemplo, Maria? A minha empresa, ela era basicamente, o modelo de negócio dela é presencial. Então, nós fazíamos treinamentos nas empresas, fazíamos processos de coaching e até então, a gente fazia eventualmente alguns processos de coaching à distância. Mas assessment e os treinamentos em si eram todos presenciais. Então, quando entrou toda essa questão da pandemia, isolamento social, logo lá em março, tivemos que fazer uma grande mudança de estratégia, porque a gente tinha um planejamento estratégico para ir migrando para o digital. Então, isso já estava mapeado, a gente já tinha planos de fazer isso. O que aconteceu durante esse tempo? E minha sócia é de Curitiba, então a gente não se vê. A gente está sem se ver. A gente se viu agora na quinta-feira, a primeira vez desde março. Então, é tudo virtual, todo o nosso sistema. Então, nós passamos de uma empresa que era presencial e nós temos sobrevivido, nós temos, inclusive com clientes novos, nós estamos prospectando, nós conseguimos manter toda a nossa carteira de clientes, não perdemos nenhum. Reativamos alguns clientes que estavam meio deixados de lado e estamos com projetos diferentes e muita coisa direto no digital. Então, a próximo passo é migrar para uma plataforma de ensino à distância também, porque a gente não está numa plataforma, a gente faz como se fosse aqui. Mas também já tem uma questão de reformulação de estratégia, porque ou era isso, a gente fechava a empresa. Nós tivemos uma otimização de produtos, uma diferenciação, nós estamos atendendo públicos diferentes, algum público que a gente não atendia, e todos os nossos produtos, eles foram para o digital, de uma maneira muito rápida. Então, porque a gente tem a nossa visão é muito, a missão da autogestão ela é muito parecida com a minha pessoal, até por isso que a gente tem esse caminho junto, porque eu e a Vera acreditamos muito nessa questão do protagonismo, e aí isso reflete na organização. Então, o quanto isso da organização inspira nós duas e faz com que essa visão ela passe do Maria pessoal para o Maria empreendedora, sócia da empresa.
E a visão ela é tão forte que, cara, quando começou essa questão de isolamento social, muito rapidamente a gente conseguiu rever uma estratégia de entrega de produto, de desenvolvimento de produtos, inclusive com materiais diferentes, para poder entregar o produto e atender o cliente na expectativa dele e desbravando novos públicos, novas possibilidades. Então, a questão de fazer várias lives, além de fazer com liderados, a gente faz com a autogestão e faz alguns webinars, alguns outros treinamentos que tem sido tudo por conta dessa questão do cenário e da readequação da nossa estratégia de entrega de produto. Legal. Ó, a Joane colocou ali, ó, que a Joane trabalha com projetos, né, de imóveis e tal. Daí ela falou aqui, ó, existem também as portas pivotantes. É uma porta que se abre. E na verdade, foi muito profundo isso que ela falou, porque às vezes a gente acaba fazendo uma pivotagem, né? Justamente por uma nova oportunidade que acaba surgindo na vida e você precisa mudar o rumo, né? Então, bem legal. Eu gostei do negócio da porta pivotante. A Rita trouxe a plataforma a Hotmart também, né, para conteúdo. A gente está avaliando também para começar a entrar nesse mundo totalmente digital. E olha, quando a gente fala de propósito em empresas, o que acontece? 12 vezes mais resultados que a média do mercado. E ele entra bem também o que fala esse livro, que são as organizações exponenciais, né? Que você costuma ter mais velocidade porque as pessoas se engajam muito mais com o propósito da organização. Quando é um propósito claro e que as pessoas se percebem como parte dele e que tem a ver com o que elas têm de propósito de vida, você tem um engajamento muito maior, uma autonomia maior e isso influencia diretamente no resultado. E entra a questão da equipe, por exemplo, tanto que essas empresas que têm super resultados, aí a gente vê o Netflix, esse dia eu estava estudando Netflix, não existe comissão nesse tipo de empresa, eles simplesmente pagam bem. Eles simplesmente pagam bem e as pessoas estão lá porque elas querem estar lá, porque elas acreditam no mesmo propósito da empresa. E essas empresas em crise, elas se recuperam mais rápido, na Bolsa de Valores elas se saem melhor. Tanto que as empresas que conseguiram tirar de letra e até crescer nesse momento que nós estamos vivendo, são as empresas que tinham um propósito. Simples assim. Porque aquelas que não têm se perdem na primeira curva, no primeiro surto de Covid, já se perderam. E aqui fala lá, Maria, alguns exemplos de algumas empresas, né, de propósito. Essas empresas é o que a gente chama do propósito massivo transformador, que é a questão... Lembram que no passado a gente tinha missão, visão, valores, aquela questão muito pesada que veio justamente com o ISO 9000? E aqui eles falam a questão do Magazine Luiza, por exemplo, levar acesso de muitos o que é privilégio de poucos. Quando você assiste a Luiza Trajano falando, ela encanta, porque o propósito dela é inspirador. Como que ela conseguiu e ela popularizou muito do que a gente tem hoje nas favelas, no pessoal que não tem tanto privilégio, ela conseguiu fazer com que eles tivessem acesso a tudo isso. Então ela realmente acredita nisso e o fato dela acreditar, as pessoas vão atrás dela para trabalhar e as pessoas gostam de trabalhar no Magazine Luiza. E deixa eu só complementar a Magazine Luiza, porque a Magazine Luiza agora, nos últimos meses, foi considerada a terceira empresa mais inovadora da América Latina. Então, é uma das únicas empresas brasileira que tem nesse relatório, não me lembro agora qual mas é bem importante. E ela está subindo a Bolsa de Valores, mesmo os valores das ações delas, mesmo em tempo de Covid agora. E a rapidez deles, né? Porque quando surgiu toda essa situação do desemprego, as pessoas sem renda e precisando se virar, em pouquíssimos dias eles surgiram com aquela solução do parceiro Magalu, oferecendo uma plataforma para que pessoas pudessem gerar uma renda a partir da tecnologia deles. Eles se reinventaram muito rapidamente e tem tudo a ver com o propósito, né? Então, eu preciso levar ao acesso de muitos aquilo que é privilégio de poucos. Não fala nada de eletrodoméstico aí no propósito deles. Fala que, tipo, todos têm que ter acesso ao que eles vendem, ao que eles fazem. Vai lá. O Google, o que eles proliferam mais é organizar a informação mundial. E é isso que eles fazem.
Entende? Como fazer isso de uma forma simples? E muitas vezes a gente pensa, o propósito tem que ser algo grande, algo... Não, é simples, eu quero organizar a informação mundial. E até o que é pregado é que esse pensamento, principalmente quando a gente fala de empresa, ele tem que ser grande. Porque se ele não for grande, ele não vai inspirar. Ele não vai ser desafiador. E aí a gente não... Porque se não é grande, não é desafiador, para que eu vou fazer? Para que eu vou me dar o trabalho de eu pensar assim, cara... E o grande não é o grande, por exemplo, aqui o mundial, é o que é grande para você, né, como pessoa. O que te inspira, o que te move, que ele tem que ter um certo desafio. O Dove é criar um mundo onde a beleza seja uma fonte de confiança e não de ansiedade. E aí você vê muitas propagandas da Dove. Ele pega pessoas normais da vida real, não são modelos, manequins. Então, o quanto isso traz as pessoas para perto da marca, o quanto isso aproxima da marca. E aí, quando a gente pensa em propósito, tem tudo a ver com marca. Qual é a tua marca? Por que as pessoas se inspirariam em você, iriam atrás de você? Ou se associariam com você? Por que as pessoas querem fazer parcerias com você? Porque você tem um porquê que é inspirador para ela. Vai ser para todo mundo? Não. E as pessoas acabam se conectando com outras pessoas que têm um porquê parecido, né? Isso é muito comum, assim. Uhum. E, para nós finalizarmos, a nossa super madre Teresa de Calcutá, que ela falou assim, não podemos fazer grandes coisas, apenas pequenas coisas com muito amor. Daí a gente volta lá no Ikigai, né? Que o começo do Ikigai é o que eu amo fazer. O que eu amo fazer, o que eu faço bem, eu me capacito para isso, eu me desenvolvo, eu coloco todo o meu amor nisso e eu promovo algo de bom para o mundo com base nisso, né? Então, é isso um pouco do que nós tentamos aqui entregar nessa tarde para vocês, com muita alegria, né? Com muita satisfação, assim. E o nosso pagamento é esse sorriso e esse brilho no olho que a gente vê no rostinho de vocês. Às vezes as balançadinhas de cabeça, as coisas que diz assim, tá fazendo sentido. É isso que nos motiva, né? Deixar vocês falarem um pouquinho aí o que foi esse conteúdo, o que impactou para vocês. A gente tem um tempinho ainda, então esse momento aí é de vocês. E de novo, uma de cada vez, por favor. E aí eu gostei demais, meninas, gostei demais. Eu já imaginaria que seria de grande valia, porque, né, eu já conheço um pouco mais o trabalho das duas. E fez muito sentido mesmo, Camila, porque quando a gente fala nesses temas, arrepia, porque a gente dá uma complexidade, porque a gente é ignorante, né? Então, quando vocês, que já são estudiosas do tema, já têm uma forma clara, simples de passar, a gente fica até com uma esperança, poxa vida, né? Por que eu não leio dessa forma? E é uma coisa que é acessível a mim, né? De repente eu consegui buscar a minha missão de vida, o propósito, que é algo que poucos acho que dão valor, porque quando a gente pensa nisso, é algo que está tão distante que você fica pensando, meu Deus, né? Quem dirá eu fazer alguma coisa que eu goste mais ou menos e ter uma profissão. Imagina eu conseguir minha missão, meu propósito. Então, para nós, leigos e ignorantes, é algo que dói, né? Pensar nisso. Mas quando a gente tem o privilégio de ouvir uma explicação tão bem feita, uma explicação de forma clara, não tão complexa, você vê que é possível sim, né? Você conseguir o teu propósito, identificá-lo, ver uma missão e se identificar com uma pessoa importante no mundo, né? No teu mundo. A questão do mundo maravilhoso, quer dizer, mundo, o universo é o teu mundo. Eu achei uma fala muito rica e essa questão também de trazer a simplicidade, exemplificando com grandes empresas, eu amei do começo, meio e fim, fez muito sentido para mim e eu estou ansiosa para o Délice. Quero sair com com o meu propósito
Quero que o meu propósito assim pule na frente. Ó, Obrigada. Gratidão, eu amei Obrigada, mesmo. Rita. E lembrando que um dia a gente também esteve sem propósito, que foi justamente o momento que a gente decidiu parar e refletir sobre isso, e se dispôs a despender tempo em busca disso. Então, a grande questão é o quanto eu realmente paro para refletir, porque é muito difícil ele nascer assim. Algumas pessoas são abençoadas, eu já vi pessoas assim que com 20 e poucos anos tinham um propósito muito claro. Mas o que eu mais enxergo é pessoas com 60, 70 que não sabem o que estão fazendo na Terra até hoje. Então, a grande questão que a gente se depara com isso cara, não é tão difícil assim. E não é. Pode ser trabalhoso. Pode ser trabalhoso, mas é possível para todo mundo. Precisa prestar atenção um pouco mais, né, na gente mesmo. Né? Tudo bem. Mais alguém? Adri. Oi. A Adriana quer ligar? Eu? Vocês estão me ouvindo? Sim, exatamente. O que eu vou falar agora vocês vão amar demais, vocês duas, porque como vocês trabalham com treinamento, coach, treinamento, autoconhecimento, 1000 livros, eu contratei, por exemplo, agora na pandemia, uma coaching para minha filha de 15 anos. Porque daí ela não vai chegar com 50 como eu, tentando desvendar e parando para sentar e pensar e elaborar. E por que eu estou falando isso? A escola faz com que você fuja do seu propósito, da busca propriamente dita, né? Então, lá atrás, vocês têm que, além de pegar um público de burra velha que nem nós, vocês têm que pegar também as jovenzinhas, porque elas serão mais felizes, terão uma trajetória de autossatisfação, de entender isso que a Rita falou, esse círculo. Essa é a minha realidade, esse é o meu contexto, né? Eu só queria falar que... Não só a escola, né, Adriana? Acho que a nossa sociedade, de forma geral, ela vai tudo contra o que a gente fala, porque é uma questão muito de o ter, o mostrar, o parecer, e muito menos o ser. E quando a gente fala em propósito, em protagonismo, é muito mais o ser, é muito mais reflexivo, e para essa geração é um pouco difícil. Então, a gente até tenta. Na última teve uma menina bem novinha, né? Tinha 22 anos no último Lidere-se. Eventualmente aparece. Mas a vibe deles é outra. Então, é mais difícil a gente conseguir chegar neles para eles entenderem que quanto antes eles se perceberem, mais fácil a vida. Em processos de coaching, eu gosto muito de fazer com pessoas jovens. Eu estou atendendo um menino que está com 22, é assim, é uma outra energia, e quando você faz umas perguntas, ele fala assim, primeiro você faz a pergunta, ele vira estátua, e aí ele começa a refletir. E é muito rico, porque é o quanto você ajuda para o futuro deles, né? A questão, cara, pensa mais no ser, na essência, porque a sociedade é muito no ter, no aparecer, no mostrar, na comparação. Então, nós estamos o tempo todo comparando, e isso é muito desgastante, é triste. Assim. Eu entendo a questão da rede social, eu entendo bem como ela permeia essa questão do ter, só que tem o detalhe da escola, a escola não te permite descobrir algumas coisas que você realmente goste. Sim, de repente, porque é tudo nivelado, né? Eu gosto de vôlei, mas eu gosto de esgrima. Eu gosto de pintar quadro, eu não gosto de estudar matemática. Você não tem essa chance, você entendeu? E vocês ativam essa chance de descobrir algumas coisas. Obrigada, menina. Obrigada, Adriana. Eu queria fazer um comentário, porque vocês estão fazendo as lives com o pessoal que participou dos encontros ao vivo, e isso é mais do que uma discussão do que vocês oferecem. É um resgate do que foi conversado naquele evento. E isso vai muito de encontro, Maria, ao que você falou.
até porque eu trabalho bastante com a minha irmã Adriana, né, que é instrutora de Mindfulness, e ela fala muito isso, sobre o intencional, essa palavra que eu queria falar. As pessoas ficam esperando aquelas coisas acontecerem ou algo que de repente te dá uma luz. Não. A única coisa que a maturidade te dá de bom, né? Não a única, mas talvez a soberana, é essa busca pelo intencional. Então, essas lives, elas resgatam a informação e ela tem que ser bombeada de forma contínua para que você reveja, porque a avalanche da rotina, o dia a dia, ela massacra. Então, ela te tira muito do prumo, ela te tira muito de você ter uma lucidez. Então, é muito legal fazer isso. Por isso que, por mais que você compreenda tudo isso que está sendo falado, esses encontros, eles trazem uma renovação. Não é mesmo que eu já sabia disso, eu já até sabia disso, mas eu não estou aplicando isso, então eu preciso rever como eu posso aplicar isso na minha vida. Isso que é o grande encontro, sabe? Isso, por isso que vocês têm que continuar fazendo isso. Lógico que presencial é 1 bilhão de vezes melhor, mas a gente tem que se reinventar e oferecer no formato que é viável agora, né? Super gostoso, adoro estar com vocês. Toda vez que tiver, eu vou estar junto, porque é uma delícia. Obrigada. Obrigada, Tati. Obrigada a vocês aí. Nossa, uma honra, né, ter vocês aqui. Quando vem pela segunda vez, então, desde que fica feliz, né, Maria? Senão que legal. Mais alguém quer falar? Eu quero falar. Vai, Lu. Minha querida. Tudo bem? Eu agradeço vocês. Eu acho assim que é extremamente enriquecedor para nós, porque as circunstâncias da vida, elas trazem para a gente, às vezes, alguns momentos que você enfraquece. E às vezes você esquece daquilo, dos propósitos. Às vezes você está tão afogado com tantos afazeres, com a correria, que muitas pessoas elas já sabem, tem dentro do coração dela. Mas esse exercício que vocês trazem para a gente, diário, é o que vai alimentar a gente para a gente poder transmitir para os outros mais coisas boas ainda. Legal. É fantástico. Quando eu descobri o meu propósito de fazer o bem, de fazer com que uma venda, a gestão de clientes, né, no caso que as pessoas que vendem, para desmistificar isso, deixar uma gestão descomplicada e mostrar que as pessoas não são produtos também. Elas têm os produtos para vender, mas ali tem o ser humano. É trazer isso. Quando eu descobri que a minha missão era essa, de mostrar para as pessoas que vêm a arte de vender, ela pode ser completamente humanizada, eu me realizei também. E vocês trazendo isso aqui, isso me alimenta mais a levar mais ainda para os outros isso. Ai, gente, é fantástico, assim, eu adoro ouvir vocês, assim, sempre que eu posso eu acompanho mesmo e estou muito feliz que vocês resgatam isso que está dentro da gente de uma forma tão linda. Assim, é de vocês, está dentro de vocês e transparece no olhar de vocês. É fantástico. Eu agradeço. Obrigada, Lu. Se fosse vocês, nós não estaríamos aqui, né, Maria? Mas viu, continuem, por favor, continuem, porque é maravilhoso. E a gente vê realmente como são poucas as pessoas que querem. Porque realmente é um sacrifício, você doa um pouquinho do teu fim de semana, vocês todos aqui, né? Tipo, se organiza com o filho, com o marido, em casa e tal. Então é um desejo realmente. E se a gente for contar quantos convites a gente manda, são inúmeros. Agora, quantos dizem sim, são muito poucos, né? Uhum. Aquelas pessoas que dizem os nãos querem os mesmos resultados de vocês que estão aqui escutando e se permitindo aprender algo a mais. Joane... Cai na prioridade, né? Que você coloca na prioridade. Joane, a Denise, a Camila, quero ouvir vocês. Vou falar um pouquinho, então. Na verdade, eu estava lembrando aqui quando teve o ano passado, o Lidesce. Ano passado ou foi no começo do ano? Teve agosto. Teve em fevereiro agora. Agosto. Não, na verdade foi, acho que novembro, né, primeiro. Novembro e fevereiro. Certo, novembro e fevereiro, E eu lembro que a Camila convidou, tava eu e a Neuci.
não sei, eu não lembro onde a gente tava, e ela comentou e tal. E a Neuci falou, a Camila e as loucuras dela, e ela fica correndo atrás. Eu falei, pois é, né? E sabe quando, tipo, você até te motiva, mas da outra pessoa fala uma coisa, você, né? Louca da Camila. Louca da Camila. E daí eu comecei a, tipo, meio que procurar, descobrir quem eu sou, por que eu tô aqui. E a Camila foi a pessoa que mais me motivou nisso. Em falar, não desista de procurar quem você é e tal. E deu tão certo que foi bem agora, quando você mandou esse tema, eu falei, nossa, eu preciso participar. E eu me inscrevi hoje de manhã, porque na minha cabeça tá tudo certo, mas eu não tinha dado tempo de eu me inscrever. E a Camila, e eu ali, nossa, a Camila já mandou o link umas 2 vezes e eu não entrei aí. E, nossa, foi muito bom. Foi muito enriquecedor, assim, para tudo que eu tô buscando, para tudo que eu tô querendo para minha vida, querendo amadurecer, querendo me conhecer. Eu acho que... E eu quero dizer, assim, que é um privilégio, Camila, conviver com você, conversar com você toda semana, né? A gente conversa, não muito no particular, mas conversa com o pessoal lá da igreja e tal. Então, eu vejo, assim, que como você tem para... Continue nas suas loucuras, assim, que só traz bem pra gente. É isso, é uma alegria imensa te ver aqui. Eu sempre fico falando, putz, o povo da cela, nunca ninguém foi nas minhas coisas. E eu fico bem feliz de te ver aqui. É porque, como diz a Rita, nós somos loucas da cabeça, né? Leia o que a Rita escreveu ali, que é bonito. Ó. A gente ama as loucas da cabeça. São essas pessoas que nos melhoram. Legal. Que legal. Mais alguém? Camila, Denise? Eu vou falar. Então, eu estou há pouco tempo, né? Na verdade, uma semana me reencontrando comigo mesmo, né? Então, a Camila me passou alguns exercícios matinais e me passou um livro que eu estou lendo também, O Milagre da Manhã. E foi muito o que a gente conversou na nossa conversa, né, Camila? Como se programar, como refletir, como orar, que, assim, tá tudo muito confuso e parece que eu tô faltando um pouco de tudo na minha vida. E assim, eu achei que como mudou eu acordar mais cedo, e eu confesso que cada vez que o telefone desperta, eu penso, acho que hoje eu não vou. Acho que hoje eu não vou levantar, eu vou dormir mais um pouquinho. Ou vou pôr no soneca, daqui a pouco eu levanto. E até agora eu não falhei, apesar de ser uma semana só. Mas amanhã, mesmo sendo domingo, eu também vou acordar mais cedo e fazer todos os propósitos. Eu estou fazendo a intenção do dia, a reflexão do dia anterior, né? E a intenção do dia. E eu vejo o quanto é difícil cumprir com o propósito que eu vou fazer do dia. Quando eu vejo no outro dia lá, um dia anterior, como eu não consegui fazer, eu reescrevo, porque uma hora eu vou conseguir fazer. Então, cada vez que eu vejo que eu falhei, eu penso, não tô conseguindo, vamos pular. Não, eu reescrevo, porque uma hora, uma manhã eu vou acordar e vou pensar assim, hoje eu consegui. Então, eu já vi mudanças, assim, da vontade que eu tenho de seguir o dia quando eu acabo essas intenções da manhã. Eu começo a fazer a intenção com muita preguiça, com muito sono, e de repente no meio eu dá aquele despertar, aquela vontade de continuar. E quando eu termino, que vem essa lembrança para mim. Como foi bom, eu devia ter dormido mais cedo, mas eu fui com sono mesmo e eu fiz. Então, eu acho que eu vou continuar persistindo e a vontade de o dia chegar hoje foi muito grande. Eu participei do passado, achei muito legal.
E eu passei a semana assim, ai, vai chegar sábado, vai chegar sábado, vai chegar sábado, tipo criança querendo um brinquedo. E foi muito bom participar hoje novamente com vocês. E eu já vou esperar o próximo. Obrigada, meninas. Obrigada a vocês. Linda, minha charazinha. Denise, quer falar? Acho que só a Denise que faltou, né? Oi. Oi, Dê. Tudo bem? Pois é, eu tive problema aqui na minha câmera, aperto aqui o Start Vídeo, ele diz que o Zoom, que não está conectada a câmera, acho que falta algum ajuste aqui, não sei o que houve, mas enfim. Só queria agradecer também, foi muito legal, gostei bastante de ouvir vocês e pensar assim no propósito, né, da nossa vida. Eu, na verdade, desde a adolescência, eu penso um pouco, tipo, por que estou aqui, né? De onde vim, para onde vou. Mas eu acho que essa fase de mãe e de quarentena também me fez refletir um pouco mais sobre isso, né? Eu percebi, assim, que muitos compromissos que eu tinha não são tão importantes assim. Então, esse período agora de quarentena me fez refletir nisso, que quanta coisa eu fazia que tomava o meu tempo e que realmente não me levava para o meu propósito maior, né? Então eu me identifiquei bastante com aquele círculozinho das flechinhas, né? Levando para um monte de caminho, como se eu quisesse fazer um monte de coisa e não conseguisse fazer uma bem feita, né? Então achei super válido, adorei, né? Tô adorando assistir as lives, tô sempre aí participando, então adorei, simplesmente tenho a que agradecer. Eu fico bem feliz. A Denise foi minha colega de faculdade, né, Denise? Uhum. A gente se conhece há bastante tempo, então perceber as evoluções uma da outra, acompanhar e se resgatar esses momentos que a gente vivia é muito interessante, eu gosto bastante. É isso mesmo. Bom te ver aqui e aprender bastante com você também, Maria. Tô adorando. Obrigada. Parabéns, meninas. Vou fazer meu momento do merchan aqui agora. Que é fazer a nossa propaganda do Lidere, até para vocês já ir aprendendo, porque se pensar alguém para convidar, vocês sabem como vocês fazem, vocês sabem explicar o que é o curso. Então, é uma imersão de autoliderança, inteligência emocional e propósito. Vai acontecer dia 22 e 23 de agosto, aqui em Ponta Grossa, e no final do ano nós vamos marcar a data em Curitiba. Se Deus quiser, já está profetizado. O que a gente aborda, o que nós abordamos no curso? Inteligência emocional, autoconhecimento, autoliderança, motivadores, o que nos motiva, protagonismo e propósito. E nós fechamos com um planejamento pessoal bem legal, assim, que é a metodologia nossa. Então, são 2 dias intensos, assim, realmente a gente começa com o perfil comportamental, que é um momento forte de autoconhecimento, trabalha propósito, trabalha modelo mental, várias reflexões assim sobre o que nos motiva, e daí fechamos com esse planejamento. Aqui são as turmas que nós já tivemos, né? Todo curso os 10 primeiros participantes ganham um livro que a gente vai atrás de um autor brasileiro e pega o autógrafo com dedicatória, é um trabalheiro que 10, mas a gente consegue 10, para que vocês saiam com um conteúdo bem especial, assim, feito para vocês, né? Aqui as nossas turmas, e realmente é uma viagem. A gente quer a melhor viagem que vocês podem fazer na vida de vocês, e nós temos visto isso nas lives dos alunos, alguns alunos que fizeram lá no ano passado, e hoje a gente está vendo o que eles estão fazendo da vida com o conhecimento que eles adquiriram no curso. E queria convidar vocês, então, para seguir lá no Instagram, Lidere-se 2020. Ele é com underline, Lidere _C2020. E a gente tem um canal no Telegram, que é o t.me/lidere-se, também com underline, que sempre a gente coloca alguns conteúdos que estamos devendo, mas a ideia é nós colocarmos conteúdos lá periodicamente sobre essa parte de inteligência emocional, comportamental. Os nossos contatos, vocês estão todos no grupo, né? Convidar vocês a permanecerem lá no grupo, para ele fica, né? A gente não fica colocando muita coisa, mas sempre para ter as notícias, a nossa comunidade
comunidade, né? Quem estiver aqui na live e tiver vontade de fazer o curso, a gente tem uma condição especial para quem participa do Pocket, então é só falar com a gente. E estão todas, né? Todas convidadas aí para as nossas... E temos mais surpresas aí pela frente, né, Maria? E quem é de Curitiba e não quiser esperar a gente fazer em Curitiba, porque tem essa questão lá, principalmente, é um pouco mais difícil do que aqui a gente está numa situação mais tranquila, e quiser vir para cá, fiquem à vontade, serão bem recebidas, dia 22 e 23 de agosto. Tem pessoas de Curitiba que estão bem interessadas em vir para cá, então aproveitem, porque as vagas já estão acabando. Então, essa semana a gente tem condição de virada de lote, até dia 31 é um lote, depois muda. Então, se quiserem aproveitar, o momento é agora, ok? Quiser fazer teu agradecimento final aí? Eu agradeço do fundo do coração, meninas, vocês não têm ideia de como faz bem para a gente dividir isso e ter esse sorriso de vocês no rosto, assim. Isso dá força para continuar. A gente, quando está preparando, às vezes divulgando, tem horas que, puxa vida, é cansativo, principalmente na questão de divulgação e de... O montar nem tanto, né, Camila? O montar é mais tranquilo. Agora, a questão de divulgar e montar a turma é um pouco cansativo. Às vezes a gente pensa, será que a gente está fazendo certo? Será que esse é o caminho? E aí, quando a gente vê esse sorriso de vocês, a gente, é o caminho, é aí, vamos lá. Dá muita força. Obrigada a todas. Também quero agradecer. E eu falei um pouquinho já anteriormente, assim, uma coisa que eu queria deixar assim só de mensagem final, assim, para aquelas que estão procurando, né, essa resposta. Uma coisa que eu descobri assim na minha vida é que o meu propósito tem a ver com o maior desafio da minha vida, porque se o meu propósito é potencializar outras pessoas, o meu primeiro propósito é potencializar a mim mesma. Que é o meu grande desafio, tirar dentro de mim todo o meu potencial e colocar para fora. E eu tenho a consciência, assim, que eu ainda estou nos primeiros passos, assim, de tudo que eu ainda tenho que descobrir sobre mim mesma e viver e colocar para fora, né? Então, olhem para a vida de vocês e pensem assim, qual que tem sido o maior desafio da vida de vocês? O que é a grande realização, o grande feito que vocês precisam fazer na própria vida de vocês. Porque o propósito, primeiro a gente precisa descobrir para poder levar a mensagem para os outros. Então, é esse desafio de descoberta, de transformação interior de nós mesmos, que depois que a gente tem essa resposta, a gente consegue se curar a nós mesmos, a gente consegue levar a cura para o outro, curar a vida do outro, né? Abençoar a vida do outro. Então, essa é uma reflexão que eu deixo, assim, que foi uma virada de chave muito grande, assim, que eu vi que a primeira pessoa que eu preciso viver o propósito sou eu mesma. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. E pontualmente 18 horas. Nossa, essa foi... Vamos fazer um sorriso bonito aí pra gente fazer um print aqui, tirar uma foto. Quem tiver com a câmera desligada, liga. Arruma o cabelo. A gente só perdoa a Denise que não tá conseguindo conectar a câmera, né? Mas a Denise, depois você manda uma fotinha que a gente faz uma montagem dele. Camila... Pega do último que ela participou e cola ela ali, né, Denise? Vou pegar. Muito bem, deixa eu dar o print aqui. Dá um sorrisão e... Foi! Muito obrigada, gente. Deixa eu ver se tem algum gente, obrigada. Um bom final de semana para todas. Coloquei. Vamos lá que a luta continua. Beijão, boa noite. Bom fim de semana. Tchau, boa noite. Tchau.